o pai da garota, pegou a filha dele e juntou num cachorro. O cara pegou a filha, o cachorro e juntou os dois. Sejam muito bem-vindos a essa nova série que eu estreio aqui nesse canal com esse vídeo, onde vocês me recomendam um anime e todo dia, ou quase todo dia, eu venho aqui falar sobre ele, depois de assistir os 6 primeiros episódios, né, porque não tem como assistir um anime inteiro e, né, vim aqui falar, né, diariamente. E no final de todo o vídeo, eu vou pegar um anime que eu tô falando e colocar numa tier list com a probabilidade de eu continuar assistindo ele, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos falar do anime de hoje, que é Fullmetal Alchemist. A primeira coisa que me chamou a atenção em Fullmetal Alchemist, eu acho que é algo que vocês não esperam, que é o ator do Dragon. O mesmo ator que faz a voz do Dragon em One Piece começa narrando a história, o anime. Eu sei que não é algo muito relevante, né, mas é algo que eu percebi, entendeu? E eu queria compartilhar com vocês, né? Então tá aí um detalhe, se você já assistiu Fullmetal Alchemist e nunca percebeu, o ator que começa narrando a história é o mesmo ator do Dragon. Mas enfim, vamos falar de verdade agora. Algo que me chamou muita atenção logo no primeiro episódio é que eu já fiquei interessado nos personagens principais, né? Nos irmãos Elric, né? É Elric que fala, né? É E-L-R-I-C. Eu acho que é Elric, né? O Edward e o Alphonse. E eu achei isso interessante porque, né, uns vídeos atrás não, né? O último vídeo que eu soltei aqui no canal é falando sobre Jujutsu Kaisen e como eu não gosto do Itadori, como em 14 episódios da primeira temporada o personagem não conseguiu ganhar a minha empatia e eu simplesmente não me importo com ele, e até hoje eu não continuei assistindo Jujutsu Kaisen por causa dele, porque eu não me interesso na história dele. E aqui em Fullmetal eu gostei muito dos personagens logo de cara, assim. Eu pensava que seria um anime um pouco mais sério, mas ele, né, já começa com várias piadas, né, chamando o Edward de anão. Eu esperava que seria mais sério, né, era a impressão que eu tinha, né, quando eu via alguém falando sobre o anime. E ele é sério, sim, ele aborda muitas coisas sérias, mas ele também, né, tem esse humor típico que eu não esperava ser tão comum assim, né, tão recorrente. Mas logo no primeiro episódio ele já apresenta um lado dos personagens que você vê que eles sentem uma dor, entendeu? Você sentem que eles têm algo, sabe? Eles já citam ali no primeiro episódio o fato do Alphonse, né, ser uma alma numa armadura, né, não ter um corpo físico, e aí já te deixa curioso, tipo, eu, né, que não faço ideia de como é o desenrolar da história, eu nunca fui atrás de descobrir exatamente sobre o que é Fullmetal, eu só ouvi muito falar dele, né, porque é um dos animes mais famosos que existem, e eu sempre ouvi falar muito dele, eu sempre ouvi falar, né, sobre o doutor lá, que eu falei no começo do vídeo, né, que usa a filha para um experimento lá, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu nunca, né, descobri de fato o porquê o Alphonse tá na armadura, né, e até saiu um negócio aqui, um cuspe. Eu nunca soube porque ele tava numa armadura e não tinha um corpo físico. Eu não sabia porque o Edward não tinha um braço, né? Ele tem um braço de ferro. E logo nesse primeiro episódio eu já fiquei curioso. Tipo, mano, eles tentaram reviver a mãe? Eu posso estar maluco, mas logo na abertura do anime, eles citam alguma coisa? Ou eu tô confundindo com os outros episódios? Que nos outros episódios eles falam, né? Eles te lembram dessa história deles. Eu não sei, eu vou ter que reassistir o primeiro episódio. Mas enfim, de qualquer jeito, no primeiro episódio tem essa citação, né, deles terem um passado sombrio. Inclusive eu pensei que esse flashback deles seria revelado mais pra frente, mas logo no segundo episódio você já tem a história deles, né, do que eles fizeram quando crianças, né, que fez com que o Edward perdesse um braço e uma perna e o Alphonse perdesse o corpo inteiro. Logo no segundo episódio tem isso revelado. Eu não esperava isso, eu pensei que eles iam guardar isso pra mais pra frente, mas é muito interessante, mano. E já indo pra esse segundo episódio, conhecer mais desses personagens, que eu já fiquei curioso logo no primeiro episódio, eu já consegui criar uma empatia com eles, eu já consegui me interessar, sim, né, e voltando a Jujutsu Kaisen, algo que não aconteceu em 14 episódios, com Itadori acontece aqui em um episódio. Eu acho que eu vou me consagrar aqui nesse canal como o maior hater do Itadori, tá ligado? Eu ainda vou terminar Jujutsu, tá? Só pra poder falar mal dele com mais propriedade, beleza? Mas enfim, no segundo episódio você tem a história deles, né, deles tentando reviver a mãe. E mano, nesse segundo episódio, algo que me veio muito à mente é como aquilo ali, toda aquela situação, se fosse um filme de terror, moleque, seria, eu acho que um filme de terror muito bizarro, assim. Só que apesar disso, né, de ser algo que
poderia muito bem ser um filme de terror, né? Toda aquela situação deles tentar reviver a mãe deles. Eu senti, pelo menos na minha percepção, o anime não trata como algo tão bizarro assim como é, se você parar pra pensar, sabe? Imagina você é uma criança com o seu irmão e vocês perdem a sua mãe por uma doença, né? O seu pai foi pra casa do caralho, seu pai vai embora, você perde a mãe por uma doença. E nesse mundo em que você vive, você tem a alquimia e tem a possibilidade, teoricamente, de trazer alguém de volta à vida, e você tenta isso com seu irmão enquanto vocês têm, eu acho que eles tinham 11, 10 anos, né, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eles pegam lá, né, todos os elementos que fazem o corpo humano, eles fazem a magia, né, o feitiço, a alquimia, e a mãe deles volta, entre aspas, né, ela volta com aquele corpo todo desfigurado assim. E mano, imagina isso num filme de terror. Eu assisti aquele episódio só imaginando isso, sabe? Imagina se fosse um filme de terror aquilo. Imagina se fosse na vida real, né? Você vê um corpo que era pra ser a sua mãe, sabe? Um corpo desfigurado que era pra ser a sua mãe, e aí o seu irmão é totalmente, né, evaporado, ele evapora no ar, e você perde uma perna e tudo dá errado, sabe? Quando você tem 10 anos, 11 anos, é um bagulho muito macabro, sabe? Então, se no primeiro episódio, né, eu fiquei muito em dúvida do que seria essa história deles, né? Aqui no segundo, meu amigo, eu fiquei assim, só imaginando, sabe? Imagina se isso tivesse acontecido na vida real, o quão traumático é pra uma criança ver aquilo, tá ligado? E com isso, né, você já entende melhor a dor dos personagens e, sinceramente, se no primeiro episódio eu já gostei deles, no segundo, meu amigo, eu tava totalmente comprado com a ideia do anime. Eu adorei, assim, eu adorei. Eu fui querendo ver o terceiro episódio, e quando eu terminei o terceiro eu fui ver o quarto, e logo no quarto, né, a história do Dr. Tucker lá, né, é Tucker se eu não me engano, né, eu acho que eu não tô falando merda, mas logo no quarto é o episódio do Doutor, mas só voltando um pouco, né, pro episódio 3, ele já cita a religião, né? E aparentemente, pelo que eu percebi, religião é um assunto muito abordado em Fullmetal Alchemist, né? Tem a discussão ali do Edward com a menina, eu acho que é Rose, na igreja, o Edward como um ateu e ela como uma, né, uma religiosa. Eu acho que ela não é católica, né, porque é um outro deus lá, né, não é o deus católico, tá certo isso? Não sei, eu não manjo de religião. Enfim, o deus, né, da igreja aí, católica. Eu acho que deu pra entender, né? Mas enfim, eu não sei se eu acho que não é esse, né? Eu acho que era um outro deus lá, não lembro agora. Mas tem a discussão, né? Aí depois, logo uns episódios mais pra frente, você tem o maluco da cicatriz, né, na testa, que fala que ser um alquimista é ir contra a vontade de Deus, porque Deus criou tudo e os alquimistas estão lá pra desfazer o que ele fez e moldar no que eles querem, sabe? E isso me pegou muito, assim, é algo que me deixou muito interessado, sabe? Aonde essa discussão vai levar? Tem a discussão da guerra civil com os Ashvilitas, eu acho que esse é o nome, que começou essa guerra porque uma criança deles foi assassinada, e aí eles em revolta começaram a atacar lá as outras regiões, e deu uma guerra civil, e os alquimistas foram chamados como armas humanas, né? E tiveram que fazer atrocidades. E, mano, tudo isso, assim, me deixou muito interessado, sabe? Você já consegue sentir logo nesse começo, logo em 6 episódios, que o anime, ele vai abordar diversas coisas, ele vai debater diversas coisas, ele vai debater ética, né? Já chegando no episódio 4 aqui, ele vai debater a ética da ciência, o que é válido ou não fazer em prol da ciência, em prol do avanço, né? E aí você tem essa figura do doutor que faz esse experimento com a filha, mano. Ele pega a filha que é apresentada, né, no começo do episódio como uma criança, um ser tão doce assim, que brinca com o Edward e o Alphonse, e você gosta dela, né, porque, pô, ela é mó fofinha, ela é mó bonitinha, ela tem um cachorro, sabe? E aí você tem a hora em que o pai sente a pressão, né, de ter que entregar um resultado lá pro estado, né, que ele tinha que apresentar o experimento dele, né, como algo que vai dar futuro, né, pra ele continuar sendo um alquimista do estado. E aí ele fala com a filha, não, vamos brincar, né, porque ela, né, é uma criança, queria brincar, só que o pai tava sempre ocupado nos experimentos e tal. Aí um dia ele fala, vamos brincar, e logo ali você já percebe, mano, tem alguma coisa errada. Eu já sabia, né, que ia dar alguma coisa, porque eu sabia dessa história, né, por cima, eu sabia que ele fazia algo terrível com a filha. E aí eu gostei muito da construção da cena nessa hora, porque o episódio inteiro, o Edward e o Alphonse, eles vão ali pra casa dele, né,
pra estudar sobre transmutação, e aí eles vão lá pra estudar, eles vão lá todo dia, só que naquele dia, né, que é revelado que o médico fez, você tem a construção da cena com o céu acinzentado, sabe? É tudo mais escuro, é tudo mais sombrio pra te dar essa sensação de que tem algo errado. E aí quando eles entram ali na casa, você só vê o reflexo do óculos do médico, sabe? Do doutor lá, que é uma forma de te comunicar visualmente que ele tem alguma coisa errada nele, né? Porque o olho, né, é dito, né, tem aquela de o olho é a janela da alma, né? Se você vê o olho da pessoa, é mais fácil você entender as intenções dela, né? Muito do que um ser humano consegue se comunicar com o outro, né, por expressão, também é pelo olho. E você só mostrar o reflexo, você percebe que tem mais alguma coisa errada, e aí você vê o cachorro com um cabelo estranho, e você vê que ele age de uma maneira estranha, e de repente ele fala, e você percebe que ele juntou a filha no cachorro, mano, e você percebe o quão monstruoso é aquele ato, sabe? Pegar aquele ser inocente que só queria brincar, que era, sabe, era uma criança, né? Não teve oportunidade de fazer nada na vida ainda, e por um propósito do pai, né, de algo que ele tinha que fazer, ela pagou, sabe? Ela pagou esse preço que o pai tinha que pagar, sabe? E que ele passou pra ela, nisso, né, assim, usando ela como um experimento, cara, é tão doentio, e você pega um ódio, mano, eu entendi porque na época, né, eu lembro de ver vários vídeos de pessoas falando os maiores filhos da puta dos animes e ter sempre a cara desse maluco, e agora eu entendi, né, agora eu entendi o quão monstruoso é. E esse episódio, mano, é outro que eu pensava que ia ser, tipo, mais pra frente, sabe? Mas assim, logo no quarto episódio, você tem essa história, e cada vez mais você percebe que o anime, ele tem algo a debater, ele tem algo a falar, né? Eu achei isso muito interessante, você sente que ele tem algo a falar, algo a debater, pra te fazer refletir, né, sobre religião, sobre ética, sobre várias coisas, assim, e eu achei muito interessante. Então, na tier list, com a probabilidade de eu continuar assistindo esse anime, Full Metal Alchemist vai, sem dúvida nenhuma, pra 100%. Eu vou continuar assistindo, porque eu tô muito curioso, e ele não é tão longo, né, se eu não me engano, ele tem 2 temporadas ou algo assim, então eu tô muito curioso pra ver, eu quero muito saber o que vai acontecer com os personagens, né, a jornada deles é pra recuperar os corpos, mas por esse tom meio pessimista e melancólico que a história aborda, eu sinceramente, se eu fosse chutar aqui do que acontece no final do anime, eu diria que eles não conseguem recuperar os corpos, mano, assim, eu não quero spoilers aí nos comentários, né, pelo amor de Deus, mas eu sinto assim, mano, que não vai acabar, sabe, todo mundo feliz com os corpos, né, deles restaurados e, né, e tudo legal. Talvez um dos irmãos não morra, né, porque eu tenho medo de um deles morrer ali, sabe, o Alphonse morrer, né, e perder a alma ali da armadura e ir pro saco, mas eu acho que eles definitivamente não vão conseguir recuperar o corpo assim e vai ficar tudo feliz. Não sei, é a minha impressão assim nesses primeiros 6 episódios, sabe? A história é tão melancólica que eu acho que não vai acabar tudo bem não, sabe? Não tem cara que vai acabar tudo bem, pelo menos, né? Mas isso eu só vou descobrir realmente assistindo e terminando, e é algo que eu vou fazer porque eu me interessei muito por Fullmetal Alchemist. Obrigado, Amanda, você que tá sempre aí nos vídeos e nas lives, obrigado por recomendar, porque, meu amigo, eu amei e eu vou continuar assistindo. Mas então é isso, esse primeiro vídeo da série aqui, né, falando sobre animes que eu nunca assisti e tô conhecendo agora. Por esse vídeo é isso. Eu gostaria de deixar um aviso aqui nesse vídeo, que hoje, no dia que esse vídeo tá saindo, dia 24/4, às 6 horas, vai ter uma live aqui no canal, então se você tá vendo esse vídeo hoje, talvez eu já esteja em live, talvez ainda não, mas saibam que hoje, dia 24/4, tem live aqui no canal do YouTube pra gente trocar umas ideias, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, deixem um comentário aí se vocês assistem Fullmetal Alchemist ou já assistiram ou nunca viram e tem interesse. Só não dê spoilers, né? Mais uma vez, não dê spoilers nos comentários, por favor. Obrigado se vocês tiveram paciência de assistir esse vídeo até aqui. Eu espero ver vocês no próximo e na live também, que inclusive acontecem de quarta e sexta toda semana, tá? A partir das 5h30, 6 horas ali, tem live toda semana aqui. E é isso, tamo junto e bebam água porque é importante. Até mais!